vai colocar a correção assim que acabar a aula. Eu já vou colocar lá, já está prontinho aqui, só para esperando dar o prazo ali para vocês poderem conferir antes que eu mesma faça a correção, tá? Então já está prontinho o meu para vocês olharem. Então fiquem de boas, que vai dar tudo certo. Hoje, então, a gente vai continuar, então, né, a auditoria das outras contas de ativo. Lembrando que aí agora a professora já não vai fazer como fez na aula passada. Hoje eu vou fazer um método um pouquinho diferente. Eu acredito que a conta bancos é a mais difícil de se fazer auditoria quando a gente nunca fez na vida, pois ela acaba ficando fácil, tá? Mas, né, vamos ter que aprender outras contas importantes. Lembrando que a gente não vai conseguir ver todas as contas do ativo, porque é humanamente impossível, né, nessas 10 horas aulas. E eu não sei se vocês já perceberam, mas nós só temos a aula de hoje mais 2 aulas. Já se ligaram disso? Nós já estamos na aula 8. Passa muito rápido, gente, muito rápido. Né? Então, vamos para o que interessa, não é verdade? Já que a aula 8 é para a gente trabalhar. Olha só, hoje vocês vão começar trabalhando. Eu vou falar o que vocês têm que fazer, vou dar um tempo, vocês vão fazer uma coisa que vocês nunca fizeram na vida. Ai, meu Deus, prof, não, fiquem tranquilas. E depois eu volto para a gente daí realmente ver se vocês fizeram certo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vocês peguem, então, aqui, ó, eu vou botar para apresentar, né? Isso. E ao colocar para apresentar, eu vou mostrar lá o que tinha no AVA, então, para vocês. Aqui no AVA, ó, eu vou precisar que vocês peguem, então, esse estudo de caso, que é um Word, que é a continuação de tudo que a gente vem fazendo. Então, eu pego o mesmo arquivo, só vou acrescentando as novas contas, né, do que a gente precisa fazer. E esse novo papel de trabalho aqui, ó. Então, baixem esses 2 arquivos aí, tá? Pode baixar os 2, que a gente vai trabalhar com eles. Eu vou explicar o que vocês têm que fazer. Quando tiver tudo ok aí, só me dá um ok aqui. Tudo certo aí? Tudo verto aí, Maria? Ah, Maria é super dedicada. Só não baixa antes porque a prof não põe antes, né, Maria? É, mas eu sei, é porque, gente, hoje a minha internet não funcionava. Aí, como tá no nome do meu marido, pedi para ele ligar lá, né? Porque eu já estava indignada com esse Brasil, aquela coisa toda. Aham, né? Porque, olha, não, aí vocês não sabem, é pior. Que meu marido tinha trocado uma operadora por outra. Aí, o que aconteceu? Ele esqueceu de pagar a nova. Ai, eu não tenho vontade de socar a cara de uma pessoa assim. Onde na vida a gente esquece de pagar a internet? Tu esquece de pagar tudo, menos a internet, né? Pronto, já tá resolvido, graças a Deus. Então, agora eu falei isso para dar o tempinho para vocês baixarem. Se tá tudo baixado, vou mostrar aqui então agora, ok? Se alguém não tiver ainda, por favor, grita aí. Tô indo lá. Então, o arquivo Word primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó, que é, né, sempre o nosso estudo de caso, tá? Então, tá aqui, coisa linda, né? Então, eu deixei ainda com os valores aqui em amarelo, como a gente fez na aula passada, né? O dezembro, como eu já fiz, também coloquei amarelo. E a gente vai justamente aqui, para clientes. Então, olha aqui, depois eu explico isso aqui, mas a gente tem então aqui informações de clientes, o que tem que ser feito e o que se fala sobre auditoria de clientes. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês. Como se faz a auditoria da conta clientes ou contas a receber? Porque não importa se é clientes ou contas a receber, o método é o mesmo, né? Já que são contas que a gente tem o direito de receber, certo? Então, na verdade, o mais importante em auditoria de contas a receber é a gente verificar se aquelas contas a receber realmente existem, se elas não são de mentira, fictícias. E para isso, a gente precisa necessariamente o quê? Ver os
documentos. Só que esses documentos, muitas vezes, também podem ser falsos. Então, eu duvido vocês me dizerem o que a gente precisa fazer para confirmar se essas contas de clientes ou contas a receber estão corretas. Qual é a necessidade que a gente precisa ter? É a mesma coisa que a gente faz nos bancos. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Vamos lá. Temos que confirmar os saldos que estão nos balanços. Relatório financeiro também, Gustavo, é uma, sim. Mas digamos que a empresa toda esteja corrompida, né? Ou a gente vai chegar no que o Gustavo está falando. Isso aí é primordial, Gustavo. Mas a empresa toda está corrompida ali, ó, o financeiro está fechadinho com o contábil, mas mesmo assim a gente não sabe se está tudo falsificado. E aí? A gente vai confirmar com a nota fiscal. Mas daí a nota fiscal também pode ser falsa. E agora? Acha coisa, né? Gente, mas tem gente para tudo, vocês sabem disso, né? E aí? Esgotei todas as possibilidades de vocês? Não, não esgotei, não. Olha, parece, né? Mas eu juro que não é. Porque olha só, quando a gente manda para os bancos para confirmar os saldos das contas, o que a gente manda lá para os bancos? Externamente. Vamos lembrar da palavra? Circularização, isso mesmo. Então, as cartas de circularização também devem ser feitas para os clientes. Eita, Camila, boa mesmo, hein? Valeu. Então, assim, ó, a Camila falou em circular, né? E é circularização porque ela vai circular entre os nossos clientes. Pronto, nunca mais vão esquecer, tá? Então, a gente precisa obrigatoriamente, quando faz auditoria de contas receber, fazer circularização. Mas, né, não vou precisar fazer circularização de todos os meus clientes. Porque, por exemplo, eu trabalhava numa universidade, lá na controladoria. Aí a auditoria fazia circularização de todos os alunos, 10 mil alunos. Não, não dá, né? Nem pensar. Então, o que a gente faz? A auditoria faz uma amostragem, lembra que a gente falou? Então, ela pega um percentual, né? E esse percentual de amostragem vai dizer, então, que a maioria, ou seja, os mais relevantes, certo? Vão ter que ser feita circularização, tá? Então, essa daí é uma das coisas que a gente tem que fazer quando vai conferir clientes. Então, circularização é obrigatório, tá? Quantos fazer, professor? Depende de cada empresa, é uma análise bem subjetiva mesmo, sabe? A gente aprende isso com prática até, tá? Então, a circularização vai verificar se realmente aqueles contos a receber existem, né? Porque a gente vai mandar para os nossos clientes, na verdade, para os clientes do nosso cliente, né? Porque eu sou auditor, então o meu cliente é a empresa, eu vou mandar para os clientes dele, na verdade, para verificar se realmente aquilo está sendo feito. Outra coisa que é muito importante o auditor verificar é se aquelas contas que estão dentro do contas a receber, que já estão vencidas, ou seja, já venceu, o cliente não me pagou, se eu ainda tenho a chance de poder recebê-las. Quando eu não tenho mais a chance, alguém lembra aqui o que a gente tem que fazer? A própria empresa tem que lançar? O contador, é obrigação do contador fazer um lançamento de clientes que ele sabe que não vai mais receber. PCLD, e eu não sei se já falaram para vocês que PCLD não existe mais esse nome. Se não mas assim, todo mundo grava PCLD, não é verdade? Então, para dizer como PCLD é velho, é da minha época, tá? Ó. Hoje em dia é PCLD, tá? Olha que bonitinho. Então, a prof vai botar aqui, ó, PC, é uma mudança incrível, prof. Nossa, mudou a nossa vida, né? Porque antes era provisão para crédito de liquidação duvidosa. Aí as novas normas exigiram que a gente colocasse o ezinho ali. Por quê? Porque é uma provisão estimada, né? De crédito de liquidação duvidosa.
Por que que é estimada? Porque pode ser que a gente acabe recebendo alguma coisa, mas há uma grande chance de não se receber, tá? Então, a gente tem que verificar se existem essas contas a receber e se a PSLD está devidamente lançada, tá? Então, isso é uma obrigação do auditor, certo? Tá? E se a gente tem algum contas a receber comprometido com garantias, por exemplo, a empresa tem uma ação judicial e tem lá algum contas a receber que está lá travadinho, que não pode ser mexido. Por quê? Porque se a gente perder aquela ação judicial, aquele dinheiro que eu vou receber vai direto para a ação e não vem para a empresa, tá? Uma coisa que também que acontece de contas a receber é, por exemplo, quando ela está em duplicatas descontadas, tá? A gente também tem que olhar isso. Tudo o auditor tem que verificar, tá? Uma coisa que é muito importante, então, nas evidências externas é a confirmação que é a nossa circularização, tá? Quando a gente faz circularização, a gente pede para o cliente, então a gente pega o saldo do cliente, manda lá para o cliente, tá? Prestem atenção que a gente vai usar isso. Pega esse saldo do cliente lá no balanço, pede para o contador mandar para ti. Aí o auditor vai pegar esse saldo, vai fazer a circularização e vai pedir para o cliente dizer assim, ó, eu tenho esse saldo aqui como você está devendo para a empresa tal. Você dá um ok positivo ou é negativo? Você não tem esse valor, tá? E me diga se não for isso, o que é, tá? Então, é isso que a gente precisa fazer numa circularização, certo? E além disso, então, a gente precisa ver a evidência interna. O que é uma evidência interna? É aquilo que o Gustavo falou. A gente precisa pegar o relatório do financeiro, verificar se o contas a receber lá está fechando com o saldo da contabilidade. Então, são várias coisinhas, vocês podem ver, tá? Então, por isso é que se faz por amostragem, porque fazer tudo isso de todos os contas a receber, dependendo da empresa, impossível, certo? Então, assim, outra coisa que a gente tem que ver que é muito importante aqui é analisar os vencimentos. Então, a auditoria tem obrigação de separar para depois colocar em nota explicativa, ou na verdade, na auditoria que coloca, né? Falei errado, gente. Para o auditor dizer para o contador, né, que a nota explicativa deve ir com o quê? Por prazos de vencimentos, tá? Isso é obrigatório ser feito, uma análise de todas as contas a receber por vencimentos. A vencer, vencidos a 30 dias, vencidos até 60 dias, tem que separar, certo? Para ver a liquidez da empresa mesmo, né? Para ver se ela tem muita conta para receber depois de 90 dias, mas ela tem um monte de conta para pagar antes de 90 dias. Opa, tem alguma coisa errada, tá? É mais nesse sentido. E o controle interno é aquilo que a gente já falou várias vezes. Por exemplo, quem recebe os nossos clientes não pode contabilizar. Por quê? Porque a mesma pessoa fazendo isso pode haver desvios ou fraudes. Tudo bem? Dúvidas aqui com relação a clientes? Não? Todo mundo sabe tudo. Ótimo! Adoro! E agora, então, a gente vai falar também um pouquinho de estoques, tá? Então, os estoques, eu coloquei aqui embaixo. A auditoria de estoques, eu até já falei para vocês quando falava de auditoria, né? Tem que contar estoque físico, não tem saída, tá? Então, assim, tem empresas de auditoria que pedem para a empresa contar e o auditor fica ali olhando a empresa contar para conferir. Tem empresa que manda os seus auditores iniciantes, não é verdade, ir lá e contar junto para agilizar o processo, tá? A maioria manda contar junto, certo? Todas que eu vi até hoje, o auditor iniciante vai contar junto. Tá? Até que é bom para aprender também, né? Então, a gente vai verificar se aquele saldo que está na conta estoques realmente existe, não é verdade? Então, o mais importante é verificar se aquele saldo que está lá não é um estoque fictício e, principalmente, se ele é possível de ser vendido. Porque se tem um estoque velho, obsoleto, tem que sair de lá, tem que ser baixado, tá? Então, aqui, deixa eu até coloquei aqui, ó. Então, o objetivo principal do auditor nos estoques é verificar se eles existem, tá aqui, ó.
se existem ônus sobre os estoques. O que é isso, professora? Ônus a gente já diz, né? Não é bônus. Então, neste caso, é se o estoque, por exemplo, também está guardado por causa de uma ação judicial. O que acontece muito também em clientes em estoques. Por exemplo, a empresa faz um financiamento. E esse financiamento, a garantia de que se eu não pagar, o banco vai cobrar o quê? Vai cobrar, além de cobrar judicialmente, vai travar o teu contas a receber e os teus estoques, tá bom? Isso acontece também. Okay? Então, isso que a gente tem que ver na auditoria, se não tem nenhum processo ou nenhum financiamento que esses estoques estejam vinculados, tá? Se a obsolescência, a coisa mais linda essa palavra obsolescência, né? Se alguém falar que eu sou obsolescente, eu vou socar a cara de vocês, tá? Mas se ela tem defeitos ou se ela tem algum problema de má conservação. Porque estoques obsoletos são aqueles que já deu, já ultrapassou, já está fora, não vende mais. Então, ele não devia estar contabilizado, tá? Ele tem que ser baixado. Então, a obrigação do auditor verificar isso, tá? E se os critérios de avaliação estão adequados? Ou seja, usa PEPs, usa WEPs, usa custo médio. Vocês lembram disso? Fala sério que vocês achavam que nunca mais eu vou falar sobre isso, tá? A não ser em custos, né? Porque, olha, gente, então, o auditor vai conferir se o PEPs e o WEPs está calculado de todos os estoques, prof, por amostragem, só aqueles que ele julgar mais importantes. Ok? Então, aqui tá, ó, bem lindinho, olha que legal. Então, verificar a existência física dos estoques, não é verdade? Acompanhar o inventário físico, que foi o que eu falei antes. Os cortes, ele vai definir uma data de corte, que geralmente é 31 de dezembro, quando a gente faz a auditoria, né? Então, aquela data ali é que eu quero verificar os saldos, tá? E os testes de aplicação de estoque, que é justamente verificar se está sendo calculado certo o PEPs, o EPS, ou o custo médio, ou aquilo que a empresa utilizar. Esses são os mais adequados para a empresa. Ok? Tudo bem até aqui? Não tá bem, Maria? Fácil, fácil? É moleza fazer, né? A auditoria deles. Mas não tá. Claro que eu simplifiquei para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Então vamos para o exercício. Vou mostrar aqui para vocês o exercício. Voltamos aqui no Word que eu estava explicando. Voltando no Word, né? Então, olha só o que eu coloquei aqui. Deixa eu pular aqui de página. Aqui, para ficar melhor, para vocês verem. Vocês pediram, vocês são auditores e agora chegaram na conta de clientes daquela nossa mesma empresa. E vocês pediram relatório de vendas e emissão de duplicatas por cliente e por vencimento e por valor, tá? Então, tudo que está em aberto no Contas a Receber, que estava em aberto no dia 31 de dezembro de 2019, que é a data da nossa auditoria. E o financeiro mandou para vocês lá, que foi o que o Gustavo falou. Então, olha só, o Mito SA, desculpa, gente, eu não aguento, tá? O Santos e o Silvio, olha que legal, tudo fornecedor. Aqueles que já ficou mais. E a Disabel, olha que legal. Então, todos esses são clientes nossos. Falta de perspectiva, a pessoa fica lá inventando nome que não tem noção, né? E aqui, ó, os valores de todas as vendas a prazo e os vencimentos, todos estão em aberto, ou seja, não recebemos nenhum. Teoricamente, todos deveriam estar lançados lá no nosso Contas Receber, certo? O que vocês têm que fazer sem a professora explicar ainda, que é o mais legal? Mas não se preocupem, depois eu vou explicar. Pela técnica de amostragem, circularize 90% do saldo de fornecedor da conta clientes. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso? Gente, dá para fazer bem fácil. Mas eu quero ver onde que vocês chegam, tá? Não tem problema. Professora, eu cheguei só aqui. Vai lá e coloca até ali onde vocês fizeram. 90% dos nossos clientes devem ser circularizados. Ok? Aham. E o B? Fazer o levantamento das duplicatas por idade de vencimento, separando
a vencer, vencidos até 31 dias e 32 a 62 dias. Tudo bem? Só que vocês vão fazer isso aonde? Vocês já podem treinar fazendo isso no papel de trabalho que eu dei para vocês de clientes. Então, abram lá o Excel que eu dei para vocês. E o Excel que eu dei para vocês é esse aqui, ó, o B11, o B12, o C11 e o C12. Vamos pegar tudo isso daqui e vamos levar lá já para o nosso arquivo. Então, abre aquele arquivo que a gente está fazendo todos os nossos, até agora, que a gente fez até banco. Vocês têm tudo até banco ali, não tem? Pegue esses arquivos, essas pastas aqui e levem lá para aquele arquivo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Eu já fiz, tá? Então, eu só vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Então, tá aqui, ó. B1 e B2. Já feito, certo? Vou voltar para cá. Dúvidas? Vou esperar vocês fazerem. Leonardo, eu queria falar contigo na aula passada, na hora que eu te chamei, tu tinha saído. Tu já faz auditoria? Já trabalhou com auditoria? Trabalha com auditoria? É? Ah, na controladoria. E já foi auditado, então? Ah, então é isso. Ai, gente, vocês não tiveram aula de controladoria, né? Eu sempre falo isso. Todo mundo odeia o pessoal da controladoria. Mas a controladoria. A gente está tendo controladoria para esse semestre. Ah, tiveram antes, então. Não, a gente está fazendo nesse semestre com o professor Cristiano. Ai, falhando, né? Ai, travou tudo aqui, prof. Não ouvi nada.
A gente, ela acabou de me mandar um WhatsApp que caiu a internet dela, ela já volta. Prof, liga o microfone. Agora eu sei que eu vou reclamar da pobreza que é morar no Brasil, né? Ai, meu Deus. Tá, gente, já não sei mais se a culpa é do Brasil ou é do meu marido, mas tudo bem. Vamos lá. Voltando aqui. Então, não, é porque todo mundo reclama do pessoal da controladoria, né? Era isso, vocês têm controladoria, né? Agora estão tendo, porque esse semestre passado... É o que eu falei quando a professora estava falando que a gente estava tendo nesse semestre com o professor Cristiano. É verdade, aqui controladoria, e eu dei no 7º semestre, daí é por isso que eu achei que vocês ainda não teriam. Mas então, o Gustavo odeia controladoria, I love controladoria. A controladoria precisa fazer o que ela faz, tá? Ok? Não, sabe por que eu perguntei do Leonardo? Não tiveram? Ah, só uma turma está tendo, a outra não. É porque assim, ó, o Leonardo escreve de um jeito que parece auditor. Eu vi já as coisas que ele faz, a forma como ele escreve, tá de parabéns, Leonardo. A gente tem que, né, falar das coisas boas, né? Então, eu estou falando isso. Na hora que ele fez a conciliação dos bancos, ele separou ainda por tipo, ainda. Coisa mais linda, tá? Mas tudo bem. Voltando aqui, né? Uhum. Não, se vocês vissem as respostas dele na prova, eu fiquei de cara. Me deixou no chão, assim. Meu pai. Não, mas tá. Voltando aqui, então. Peguem lá, já pegaram os novos arquivos dos papéis de trabalho de clientes e colocaram lá. Tá travando aí, gente? Não, agora não. Agora não é a minha internet. Ok. Tá liso. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, os papéis de trabalho. Os Bs, pela nossa legenda, são clientes e os Cs são estoques. Então, vou explicar clientes primeiro. Então, vocês têm aquelas duas informações ali, o relatório de clientes que vocês receberam no computador, e vocês sabem que tem que circularizar 90% dos clientes e separar por vencimento. E vocês já podem tentar fazer direto aqui. Olha só. Prof, a prof não está compartilhando a tela com a gente. Ô, caramba! Ainda bem que vocês são de boa, né? Por favor. Se alguém ficar nervoso, desfica, porque não tem muito o que fazer. Desculpa, gente. É que agora eu fiz uma tatu, não sei se vocês viram. Não dá pra ver, né? Desfoca. É uma tatu enorme, é uma coisa de louco, assim, sabe? Então, ó, eu, a minha irmã do meio e a minha irmã mais nova. E eu sou a primeira, estão vendo? E agora eu sou fora da lei. Tá? Por isso vocês têm que cuidar comigo. Então, vocês vão fazer coisa mais linda. Esse coisa de botou um piercing também, né? Hã? E botou um piercing também. Ai, meu Deus, esse ainda tá vermelho, não dá para mostrar. Essa Ana, Jesus! Botei um no nariz, pequenininho aqui e um aqui, ó. Sabe por quê? Porque a gente tem que acabar com esse estereótipo, na minha concepção, claro, né? De que cada profissão tem aquele tipinho assim certinho, sabe? Eu acho que a gente deu para bola, já passou essa fase. A gente tem que viver uma outra fase, sabe? Mas então assim, professor de contabilidade pode usar piercing na orelha e no nariz? Sim, gente. Pode. Ai, mas uma pessoa de 40 anos não pode usar piercing nem fazer tatuagem. Pode, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Vota em mim no domingo. Vamos lá, então. Voltando aqui, né? Neste caso aqui, vocês vão ter que fazer, pensando no que eu pedi para vocês, utilizar o B1 e o B1.2, tá? Então, vão preencher aqui em cima, bonitinho, né? O que tem que sempre preencher. E olha só o que o B1 pede. Ele pede para falar sobre cartas respondidas e não respondidas e divergências. Então, aqui, geralmente, o nome do cliente e o saldo. Vocês já devem saber o que fazer aqui, não é verdade?
E o B12, que aqui no meu não tá bonitinho, nenhum de vocês, mas depois vocês arrumam. Tá? Eu tenho toque com essas planilhas. Detesto uma planilha que é mal formatada, gente, você não tem noção. Mas é uma coisa minha, tá? Então, aqui, ó, pede o número da duplicata, vencer a vencidos. Olha que bonitinho. Então, o que eu pedi lá vai caber direitinho com esses papéis de trabalho aqui que vocês têm que fazer. Não comecem ainda, que eu já vou explicar os estoques, certo? Então, vou voltar lá para o Word para mostrar, no nosso estudo de caso, o que eu dei para vocês de estoque. Estoque eu só dei isso daqui, mais nada. Tá? Por enquanto, foi dado isso daqui. Neste caso, foi feito o levantamento físico. Vocês foram lá, ou alguém foi lá junto com vocês, né? E fizeram o levantamento físico. E pegaram o relatório também de estoques, porque todo ERP, todo sistema tem um relatório de estoques, na verdade. E conferiram ainda com razão. E daí eu já deixei pronto para vocês não precisarem fazer essa parte, tá? Só ir direto para o papel de trabalho. Então, aqui, esse aqui, ó, é o nome de cada item de estoque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Certo? A quantidade que a gente tem no razão, porque o razão, teoricamente, tem que fechar com o relatório, tá? A quantidade que foi contada lá no estoque físico, o valor de cada item, o saldo no razão, e já botei até a diferença e isso daqui. Ok? Eu só dei isso, mais nada. Prontinho, coisa linda. Oh, são 12, na verdade, tá? Tinha esquecido do 12º. Vamos lá para os papéis de trabalho. O C11 precisa verificar aqui o código, a descrição do produto, inventário e diferença. Olha que difícil que tá esse, tá? E aqui, vocês aqui vão me dizer o que precisa ser feito. Vocês já usaram em branco assim para bancos. Vamos ver se vocês adivinham. Vamos combinar, então, o horário para vocês fazerem esses 4 papéis de trabalho, então, e colocarem lá no AVA. Eu deixei aqui, ó, auditoria de clientes e estoque. Vocês vão adicionar aqui, tá? E daí, quando voltar nesse horário, eu vou fazer junto com vocês para a gente verificar se vocês fizeram certo ou errado. Tá bom? Vamos combinar, então, 8h15? 8h20, pode ser? Não, 21, todo mundo já tá lá para lá de Bagdá, né? Vocês vão comer e tudo. Não, vamos 8h20. Vamos ver o que deu. Tá bom, então. 8h30, combinado. Eu botei 8h20 para a gente fazer essa negociação. Beleza, então, gente, 8h30. Eu estou aqui até 8h30, não vou fugir de vocês, tá? Então, qualquer coisa é só perguntar. Trato feito, Guilherme. Vou parar de gravar e vou voltar depois a gravar novamente.